Ok? Ok. E aí, galera, beleza? Estamos aqui novamente, né, nas terças-feiras, às 21 horas, entrevistando personalidades que vão contribuir muito com esse grande projeto de humanização da sociedade, de reconstrução da sociedade, de melhoria da nossa autoestima, dos nossos valores. E hoje eu trago a nossa amiga Simone, né, essa pessoa maravilhosa, presidente da AMOR, Associação de Moradores do Recreio, presidente do 31 CCS. Essa moça aí manda mais do que o general, meu filho. Isso aí manda muito. Ela é a presidente, ela que o general lá tem que bater continência quando chega lá no 31 CCS. É isso aí. Bem-vinda, Simone. Tudo bem com você, Simone? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui com você na sua live. Não sou tudo isso que você falou, não sou tão importante assim, não. Mas eu acho que todos nós temos o nosso pedacinho da sociedade que nós temos que construir e todos nós temos que colaborar para uma sociedade melhor. E eu estou tentando fazer a minha parte. É isso aí. Simone, nós que moramos no Recreio há muitos e muitos anos, né? A gente viu o Recreio praticamente crescer. E a gente percebe que as associações, principalmente a Associação do Recreio, ela passou muitos anos sem realmente representar os moradores do Recreio, porque foram feitas diversas atividades ilegais no Recreio, ocupações, destruição do meio ambiente e uma série de coisas, e a gente não viu a Associação de Moradores se envolver com isso. E na sua gestão, o que me orgulha, o que me deixa muito à vontade para falar, foi que você fez esse enfrentamento. Enfrentou aqueles que invadem terreno, enfrentou esses milicianos, enfrentou as coisas erradas, né? E aí a gente vê essa coragem dessa mulher, né? Da mulher Simone, que representa a parte feminina, né? E vê esse empoderamento. E, ao mesmo tempo, você acabou sendo eleita presidente do 31 CCS, que é o Conselho de Segurança. E como é que é isso, Simone? Por que você teve essa vontade de defender nossa região dessa forma? Bom, como você diz, nós somos moradores antigos do bairro, né? Eu moro há 38 anos no Recreio. Via para cá adolescente com a minha família por um problema de saúde do meu irmão. E nós fomos construindo. Com o passar dos anos, a minha mãe entrou na associação, na Amor, né? E depois de um acidente que ela teve, eu tive que começar a levá-la lá, porque ela não estava podendo dirigir. E aí eu comecei a me inteirar, porque ela sempre falava assim para mim: Simone, você que reclama tanto das coisas, que está sempre achando que está errado, que tem que resolver, tem que ajeitar, você devia ser da associação. Aí eu falei: eu não vou ser de associação coisa nenhuma, é blá 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 inócuo, isso não dá em nada, não vou me perder meu tempo com isso, tem mais coisas para fazer. E aí ela sempre falando: você reclama, você tem que ir, você tem que sair da sua zona de conforto. E aí, com isso de ir, porque ela tinha se acidentado, eu comecei a ver as coisas que estavam acontecendo, o potencial que a associação tinha, o seu passado de glória, né? E assim, e ela estava atravessando por um momento muito conturbado de perda de credibilidade, não de legitimidade, porque ela sempre foi legítima, mas de credibilidade perante a associação. E o que eu considero essa perda de legitimidade foi porque, naquela época, a associação não estava conseguindo acompanhar a mudança que a tecnologia, a informação, o crescimento do bairro estava apresentando a ela. Então, a minha proposta ao entrar, a pedido, né? E minha mãe, minha filha, olha, você está se metendo, que não sei o quê. Bom, ao mesmo tempo que ela queria que eu fosse da associação, ela não queria que eu fosse presidente. Mas aí foram uma série de situações que não vêm ao caso e que acabou assim, eu tendo que tomar a decisão. Eu estava numa encruzilhada, ou eu embarcava ou eu pulava fora. E eu resolvi mergulhar e meio sem saber mais ou menos o que eu poderia fazer, mas tendo a única certeza que aquilo era uma tradição. Eu conheci os fundadores,
né? Sou amiga de um deles até hoje, o Edinho, que está na associação. Conheci os do Leica, Celso, que já faleceram. E eu sabia do coração dessas pessoas, da intenção que elas tiveram ao montar a associação, e eu vi que estava na hora de eu resgatar isso, de eu trazer de volta aquele espírito de 40 anos atrás. E aí foi uma coisa atrás da outra, e foi assim, tudo muito sem medir, sem traçar objetivos. A única coisa que eu sabia é que eu tinha que trazer a associação para o século XXI. Né? E para isso eu tinha que aparelhar as redes sociais dela, tentar levar a informação ao maior número de moradores possíveis e trazer esses moradores para a discussão, para o centro do debate, e deixarem de ser passivos e ser ativos, cidadãos ativos do nosso bairro. E o conselho, ele vem na esteira da Amor, porque como o trabalho que nós começamos a desenvolver na Amor começou a dar frutos, né? Me convidaram para ser do conselho. Aí eu brinco que eu fiz que nem Pedro, neguei 3 vezes. Até que na terceira vez eu aceitei o desafio, assim, e também fui... me cerquei de pessoas que eu tenho admiração até hoje e que estão comigo na nossa diretoria até o término do nosso mandato. E acho que deu certo, está dando certo. Não é sempre o que a gente espera, né? Não é sempre, a gente não consegue tudo que a gente almeja, porque a gente acaba criando expectativas que são difíceis de alcançar, né? Metas e objetivos difíceis, mas a gente está tentando, né? E vamos continuar até quando der. Até quando Deus quiser. E com a ajuda de parceiros como você, quando teve à frente da superintendência, deu total apoio às demandas da associação, dos moradores, né? Inclusive trouxe o prefeito para falar com os moradores do Recreio. Então, acho que com parcerias como essa que a Amor construiu e está construindo, que a gente consegue, porque ninguém sozinho é uma ilha, nada se faz sozinho. Só com parcerias, amigos e trazendo sempre o cidadão por meio da discussão. E há um ponto positivo nisso, né, Simone? Porque eu percebi na época em que eu era superintendente da região que a sua preocupação era diferenciada, porque você nunca pediu nada pessoal, você pedia para a região, você se dedicava para a região. E a gente vê hoje a região cresceu num momento muito descontroladamente, ela teve uma explosão. Sim. E agora a gente percebe que a sua firmeza na condução da associação, ela está botando o Recreio nos trilhos. Graças, é claro, essa parceria tua com o Coronel Martins, do 31, que para mim foi um dos melhores, e é um dos melhores coronéis Sim. que tiveram nesse comando, né? A tua parceria, né, de interesse não pessoal, mas de interesse coletivo com a subprefeitura, na época que eu estava lá como gestor. Então, o que eu vejo é o seguinte: você acha, Simone, que existe ainda uma grande visão dos moradores do Recreio de entender que essa região é deles, e esse empoderamento, trazer a sociedade civil para dentro desse debate, para a gente não deixar que a nossa região se transforme realmente numa região sem comando, com poderes paralelos? Uhum. Qual é a tua posição em relação a isso? Bom, eu acho que por muito tempo tanto a parte formal quanto informal do bairro cresceu desordenadamente, como você mesmo falou. E a gente tem que, tanto que na época quando saiu uma notícia que iam fazer não sei quantas unidades do Minha Casa Minha Vida, que iam fazer, nós fizemos logo, procuramos o subsecretário de urbanismo na época, que era o Newton Caldeira, levamos para a associação, fizemos uma reunião, lá foram mais de 170 pessoas pressionar ele de que não queriam, que queriam, e eu sempre falando, olha só, não é nada contra, até saiu uma notinha na coluna de um jornal famoso aí, de um colunista famoso, dizendo que Amor era contra os pobres, nada a ver. Não é isso, mas é que a gente tem que decidir o que é bom para o nosso bairro. Nós somos moradores, nós pagamos nossos impostos, nossos IPTUs, e nós temos que ser chamados a discutir o que é bom ou não para o nosso bairro, né?
E nós temos um bairro de um apelo ambiental muito forte. Nós temos parques naturais municipais, como Chico Mendes, Marapendi, temos pontos geológicos tombados, como a Pedra do Itapuá, a Pedra do Pontal. Enfim, nós temos uma rica fauna e flora que tem que ser preservada, e para isso ser preservado, nós temos que tentar controlar, porque às vezes é incontrolável, a sanha imobiliária, né? A questão da grilagem das terras, a questão da milícia na nossa região é um problema muito sério, né? E que é complicado. Eu não sou uma super mulher, não tenho corpo de aço, né? Mas assim, nunca foi de uma questão de enfrentamento, né? A esse poder paralelo, e sim compor com o poder público constituído para que juntos a gente consiga ocupar os espaços, porque a partir do momento que o cidadão de bem ele ocupa os espaços públicos, não há espaço para o ilegal, entendeu? É verdade, Então, Simone. Inclusive, deixa eu só te cortar, falar um assunto não, sem interessante. problema. Quando o Lúcio Costa planejou o Recreio, ele planejou para ser uma área residencial com pequenos comércios que Sim. atendessem essas residências. E hoje a gente vê alguns políticos, pessoas que não moram no Recreio, que não se interessam pelo Recreio, criando realmente organizações onde esses pequenos comércios virariam grandes casas de shows. Sim, sim. A gente tem que entender o seguinte: o Recreio ele é um prédio de 3 pavimentos, e se você fizer qualquer som ali acima de 55 decibéis, esse som incomoda, entra dentro daquela pessoa. E como você vê essa luta, Simone, de não deixar transformar o nosso bairro nesse polo de música, nesse polo gigantesco de comércio? O que acontece? As pessoas que lucram com esse tipo de empreendimento, né, querem pechar em cima de quem é contra, ou quem luta pelo menos para que haja uma convivência pacífica, de que a gente é chato, que a gente é velho e que a gente não quer que o bairro se desenvolva. Não é nada disso. A gente quer que o bairro se desenvolva, sim. A gente quer que o comerciante que traga o seu negócio para cá possa lucrar, possa gerar empregos na nossa região, mas tudo tem um limite, né? Hoje em dia existe tecnologia suficiente para que você possa fazer um estabelecimento comercial com música sem fazer o som para fora. Agora, você não pode pegar esse comércio, como você está falando, núcleos de comércio que foram criados para ter uma padaria, um armarinho, um cabeleireiro, uma pequena lanchonete, ou até um restaurante de uma forma menor. E transforma isso numa casa de show. Não dá. O Recreio não comporta isso. Ele não foi planejado para isso, não foi projetado para isso. Então, as pessoas têm que entender que se quem quer um lugar de efervescência, uma Las Vegas, o Recreio não é uma Las Vegas, né? Inclusive o Recreio, que nem você falou, é um bairro ambiental. Sim. Ele já devia, muitos prefeitos já terem preocupado em transformar o Recreio num bairro ambiental. Porque você tem a Lagoa das Taxas, que é a maior lagoa de água doce do Rio de Janeiro. Você tem o Canal das Taxas, você tem o Parque Marapendi, o Parque Chico Mendes. Então, né, a Prainha, que é uma bandeira Alameda azul. Sandra Vim, que é a maior alameda do Brasil. Você tem a Prainha, que é uma bandeira azul, que só tem 2 aqui em Cabo Frio, no Brasil inteiro. Então, eu acho que essa preocupação ela só conseguiu reverberar quando o amor, na sua gestão, trouxe à sociedade essa consciência. Porque até então, eu percebi que quando eu assumi a gestão na época, os moradores do Recreio já tinham perdido a esperança. Os espaços públicos estavam ocupados por milícias que usavam aquele espaço público como estacionamento para se locupletar. E aí, quando a gente fez esse enfrentamento, a sociedade começou a acordar. Sim, porque, na verdade, o cidadão ele quer que as leis sejam obedecidas. E quando elas não são obedecidas, meio que ele entra num torpor no qual ele não se mexe mais, porque ele fala, não adianta fazer nada, porque nada funciona, os agentes públicos não cobram as leis, então eles entram num torpor na qual, assim,
numa desesperança, e que quando vem alguém que quer modificar, que quer trazer a ordem de volta para o caos, né? A pessoa, eles meio que acordam e começam a vibrar positivamente, querer que aquela pessoa tenha sucesso, porque o sucesso do outro é o nosso sucesso, né? E como eu falei antes, ninguém é uma ilha, né? Nós vivemos em sociedade, e se todo mundo estiver feliz, você vai ficar feliz, não tem como. Não há negatividade que persista quando todos estão vibrando positivo. Eu acredito muito nisso. Então, acho que é por aí. Quando eu me lembro que uma vez, numa reunião em que você estava presente, acho que até no conselho, que você chegou lá e falou, não, porque eu quero trazer de volta. Assim, as pessoas aplaudiram de pé, porque veio aquilo que elas tanto ansiavam, né? A ordem no bairro, a lei sendo respeitada. Óbvio que a gente sempre vai ter problema, sempre vai ter alguém que queira transgredir, isso é normal. Agora, o que não pode é estar como estava, uma Manaus desgovernada, né? Agora, Simone, como é que você vê o nosso bairro nesse exato momento dessa pandemia, né? A preocupação, qual é a preocupação da Amor? O que a Amor tem feito para orientar, para participar desse grande momento, né? Momento de tensão em que os moradores vivem? Olha, atualmente nós estamos com a nossa sede fechada, né? Porque o nosso público, né? Nós temos um público maior de 60 anos que transita ali dentro, né? Que orbita ali, desde das meninas da costura, que são senhorinhas, mais de 30 senhorinhas que fazem o choval de bebê e doam esses chovais para os hospitais públicos. Nós temos o coral, o lar, são todas pessoas idosas, então aqui nós estamos fechados. E nós temos recebido muito pedido de auxílio, de bolsa, de pessoas pedindo comida, né? Porque as pessoas, principalmente o informal, está passando fome. Então a gente encaminha para a Ação Social Recreio, que está fazendo um trabalho belíssimo de acolhimento, né? Que está funcionando lá na nossa sede do Terreirão. E a gente tem postado nas nossas páginas tudo que o governo estadual preconiza, o que o governo municipal preconiza, né? E a gente orienta quem nos procura. Essa é o pouco que a gente está fazendo, entendeu? E também com o pessoal do Recreio Presente, né? Que foi um ganho muito grande para o nosso bairro na questão da segurança. Eles estão fazendo um trabalho belíssimo de assistência social. Hoje mesmo a gente estava fazendo um ofício para encaminhar para a ONG Rio Solidário, pedindo cestas básicas para essas pessoas. E a questão, até que eu já tinha falado contigo, de conseguir, depois que fizer a higienização das comunidades, né, algumas ruas específicas aqui do nosso bairro que a gente considera que necessitam dessa desinfecção, também a gente está tentando conseguir para esse bairro. Essa é a modesta contribuição que a gente pode fazer. Eu acho que é uma grande contribuição que você tem feito, né? A gente vê até, muito engraçado, muitos ainda se aproveitando politicamente desse momento, né? Eu estava na superintendência, eu recebi diversos ofícios seus, inclusive épocas até que eu nem era superintendente, 4, 5 anos atrás, e aí, de repente, a coisa acontece, aí vem um político e manda um ofício dizendo que foi ele que fez. Quer dizer, mais de um! Mais de um político vai e diz que foi ele que fez. É uma política que não muda, né? É um conceito ainda arcaico, né? Achando Sim. que a sociedade ainda é idiota, que a sociedade vai acreditar naquilo. Né? Porque a sociedade sabe que quem executa serviço é o executivo. Sim, o político é para legislar. Os políticos ainda não entenderam isso. E fiscalizar os atos do executivo, né? Isso, E aí eu vejo você mandando diversos ofícios. Eu tive na mão, na época que eu estava na superintendência, tinha um ofício teu de 4, 5 anos atrás, que é aquele sinal do Presunic, e que quando se colocou que aquilo ia acontecer, esses políticos começaram a mandar ofício que eram eles. Olha, Simone, nós precisamos aproveitar esse grande momento para convocar a sociedade para essa grande mudança, que é que o coronavírus traga para a gente uma nova esperança de uma nova vida, de uma nova sociedade. De uma nova política. De uma nova política, né? Que não passe mais por esse negócio de tomar lá da cá, de enganar, né?
para que esses políticos aprendam, né, que isso era um passado que não reverbera mais e que a gente precisa fazer isso. Eu vou ler aqui uma pergunta seguinte: o que a associação pretende fazer para combater as milícias, que sabemos que ainda existem em lugares aqui bem próximos? Essa pergunta é da Nádia. Bom, Nádia, o que acontece? A associação ela não tem poder de polícia, e nem polícia militar, que é a polícia extensiva, nem investigativa, que é a polícia civil. Nós somos cidadãos como outros qualquer, né? Moradores do Recreio. Então, a gente não faz enfrentamento de milícia, né? A gente faz e se acontece de vir alguma denúncia, aí a gente encaminha para as autoridades competentes. De repente, né? Ela quis dizer o 31 CCS, não? Sim, o 31 CCS é um fórum de discussão da segurança da nossa região, né? Nós temos como membros natos o delegado titular da 16ª, o delegado titular da 42ª e o comandante do 31 BPM, né? Então, esses fatos, eles são levados via conselho, através da associação, a esses membros natos, que vão tomar as devidas providências conforme a competência de cada um, entendeu? Mas a gente não faz enfrentamento de milícia, até porque não nos compete isso. Inclusive, colaborando aí, Nádia, com a Simone, na minha gestão como superintendente, eu fiz o enfrentamento como executivo, retirar a milícia daqueles espaços públicos que eles estavam, mas sempre associado ao poder da polícia, tanto delegacia como batalhão. Por isso que eu digo que o grande sucesso nosso naquela gestão se deu a união da sociedade civil com o poder público. Aí nós avançamos. É isso que a gente consegue ver. E eu queria fazer uma pergunta para você, Simone, muito importante. As pessoas falam muito sobre hospital no Recreio. Por que o Recreio não tem hospital? E a gente sabe que você, lá atrás, há anos atrás, você já vem solicitando a clínica da família, já vem solicitando. É claro que quando tiver, vai ter político que vai fazer ofício, né? Mas a gente sabe que isso vem de você. Fala um pouquinho sobre a saúde do Recreio. Bom, a gente fez parte do Conselho Distrital de Saúde, né, como Amor, né? Só que agora o conselho terminou, né? Porque terminou a gestão dele, então não houve uma nova diretoria. E o que acontece? Nós não temos saúde pública no nosso bairro depois da sexta-feira de tarde, porque a única saúde pública que nós temos aqui é o posto de saúde Harvey, né? Então, sexta-feira, quando ele fecha, acabou a saúde pública. Então, se você tiver um infarto, você passar mal, etc e tal, e for no fim de semana de praia, e mesmo que você tenha plano de saúde, talvez você não consiga chegar a tempo no hospital, porque vai ficar preso no engarrafamento. E nós temos, mais próximo aqui, o Lourenço Jorge, Pedro II, lá em Santa Cruz, Lourenço Jorge na Barra, Pedro II em Santa Cruz, ou seja, quilômetros e mais quilômetros de distância. Então, assim, a gente, desde que assumiu a gestão da Amor, a gente pede um hospital público, uma clínica da família, né? E uma UPA também. Ou seja, qualquer coisa, a gente está querendo, por enquanto, qualquer coisa, mas Simone, o objetivo final é um hospital. Inclusive, eu sou testemunha, na minha gestão, quando você pessoalmente pediu isso ao prefeito, apesar do ofício já ter sido feito há anos atrás, você lutou, inclusive, pela instalação de um tomógrafo. E essa semana, eu escutei o prefeito dizer que vai instalar um tomógrafo no Recreio dos Bandeirantes. Quer dizer, eu até acredito que assim que ele instalar, vai aparecer ofícios de vários políticos dizendo que foi eles. Né? Com certeza. Né? Mas eu quero te dizer que até o final desse mês, eu acredito, início do mês que vem, que esse tomógrafo sendo instalado, ele tem todos os louros para a sociedade do Recreio que, através da Amor, requisitou esse tomógrafo. Deixar isso aqui publicamente falando. Né? Não, o que acontece, Sancler? A gente sabe que às vezes você pede uma coisa, o outro também pede a mesma coisa. Mas, assim, há que se reconhecer quem foi que pediu, né? Mesmo que haja duplicidade de paternidade. Então, assim,
A gente vem lutando pela saúde no Recreio há muito tempo, até com abaixo-assinados, né, que foram protocolados na Secretaria de Saúde. Enfim, a gente tem o conjunto probatório. É verdade. Simone, Mas... tem uma pergunta aqui muito interessante do Marcelo Neves. Qual a posição da Amor em relação ao complexo Didi, que está fechado? Você sabe me dizer por que fechou? Cara, olha, é uma tristeza muito grande ver. Eu sou professora de educação física, a primeira formação minha é de professora de educação física. E aquilo ali é um equipamento maravilhoso que está fechado, né? Infelizmente, o Didi ele já foi sede da Secretaria de Esporte. E depois atendia 2.000 pessoas por mês. Sim, atendia 2.000 pessoas. E aí, quando mudou a gestão, né, do prefeito Eduardo Paes para o prefeito Marcelo Crivella, o Didi estava fechado, foi fechado e não abriu mais. Então, assim, por quê? A gente até sabe, entendeu? Não convém a gente dizer para eu não arranjar mais inimigos, infelizmente, do que eu já arrumei de falar a verdade. Mas, infelizmente, por questões políticas, incompetência, ele está fechado. E a gente precisa urgentemente que ele volte a atender essa população, porque ele atendia desde da classe média, do senhorzinho, até as crianças da comunidade. E ele não pode ficar fechado por querismos de políticos. Ele tem que voltar a funcionar. A gente pede encarecidamente, eu aproveitar essa live aqui, que o prefeito Marcelo Crivella olhe pelo Didi e volte a funcionar. As pessoas estão órfãs do Didi, as pessoas precisam. Assim que essa pandemia passar, e ela vai passar, as pessoas vão precisar urgentemente de um espaço para fazer as atividades, voltar a fazer suas atividades físicas. Né? Principalmente as pessoas hoje em dia que estão em casa, enclausuradas, pessoas de terceira idade, que estão sofrendo seriamente, né, com essa reclusão forçada, que estão com problemas de depressão, precisa, porque o exercício físico ele libera endorfina, o contato com o outro nas atividades físicas faz com que a pessoa comece a se sociabilizando, se sentir melhor. Então, a gente impede que, por favor, ele volte a funcionar, né? Que o Recreio não pode ficar sem o Didi. E como você falou, Simone, é uma grande interação. Ao lado tem um condomínio chamado Barra Bale, que mora milhares de pessoas que frequentam o Didi. Uhum. Em frente tem uma comunidade Beira Rio que frequenta, sim, tem o Terreirão que frequenta, tem o Mandela, sim, que frequenta, o Fontela. Na realidade, ali era uma socialização. Sim, é maravilhoso, é um espaço era uma integração entre a sociedade da classe média, a sociedade mais baixa, financeiramente, por menor poder aquisitivo, mas que tinha uma interação muito grande. Então, a gente vai deixar aqui no ar esse pedido nosso ao prefeito Marcelo Crivella, que reative aquilo, que, sim, sabe, sim, que traga o Didi de volta... precisa funcionar. E eu, como professora de educação física, eu posso tirar minhas chuteiras do prego e ir lá ajudar. Estão dizendo aqui na live, volta Didi, volta Didi, volta Didi, né? Tem que voltar, o Didi tem que voltar. Nós temos que encerrar, queria que você deixasse a sua palavra final aqui para todos esses que estão assistindo a nossa live. Olha, eu gostaria de dizer a todos que primeiro agradecer ao Sancler mais uma vez pelo convite, né, de a gente poder estar falando, né, para esse público que eu sei que ele tem e a gente ainda não tinha alcançado, que a Amor está, por enquanto, de portas abertas físicas, portas fechadas físicas, mas abertas em todas as nossas redes sociais, e que assim que a gente voltar, a gente espera que vocês vão conhecer a associação que é dos moradores do Recreio. Ela não é minha, não é do Sancler, não é da Fabiana, ela é de todos nós, e a gente precisa de vocês lá dentro, né, trazendo suas ideias, as suas propostas e arregaçando a manga para a gente defender esse bairro que é nosso, que é lindo e que a gente está precisando cuidar mais dele. É isso aí, Simone, te agradeço muito, agradeço a todos aqueles que assistiram a nossa live. Esse amor que a Simone tem, que eu tenho pela nossa região, Recreio, Barra, Vargens, Itaiangá, é porque nós nascemos aqui. Nós somos cria daqui.
criamos nossos filhos aqui e com certeza criaremos nossos netos. Então, isso aqui faz parte de cada um de nós. Está no sangue. Está no sangue, né? Então, que Deus abençoe a todos nós, que esse coronavírus vá embora, né? Que a gente já não quer mais ele, o mais rápido possível. Vamos fazer um exemplo, que o Recreio seja um exemplo para essa sociedade. E que muito obrigado, Simone, por você ser essa grande mulher que você é, essa pessoa maravilhosa, essa mãe maravilhosa, essa amiga maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Tá, obrigada a vocês. Tchau.